Ok? Bom, agora nós vamos falar aqui sobre relatórios, tá? Bom, na verdade, os relatórios, né, o desenvolvimento dos relatórios, ele é feito completamente pelo servidor, tá? Então, aqui na aplicação cliente, a única coisa que a aplicação cliente tem que fazer é mandar uma requisição para o servidor, né, para que o servidor gere determinado relatório e o servidor vai disponibilizar esse arquivo aí por download, tá? Bom, então aqui nós vamos fazer o seguinte: o servidor já está disponibilizando lá para a gente um relatório de colaboradores, tá? Então eu vou aqui no componente colaborador, que está aqui dentro da pasta cadastros. Eu vou abrir o component e também o respectivo template, tá? Aqui no template eu vou incluir aqui um outro botão. No caso aqui, podemos remover esse atributo disable, tá? Eu vou definir aqui como plus, tá? E depois você verifica qual imagem seria mais interessante definir para esse botão, tá? E aqui eu vou chamar o método relatório, método esse que nós iremos implementar aqui no component, ok? Então nós temos aqui o método relatório, tá? Bom, nós temos que abrir aqui também o serviço, tá? Já que o serviço que é o responsável por realizar as requisições para o servidor. Então vamos criar aqui também o método relatório, tá? Nesse caso aqui desse relatório não é necessário definir nenhum atributo, tá? No caso lá, a requisição para esse relatório foi definida uma requisição get, tá? Então vamos aqui fazer uma requisição get, tá? Não vai retornar aqui nenhum tipo de dado. E a URL do que foi definida lá pelo servidor para gerar esse relatório, no caso aqui foi a relatório, tá? E no caso aqui desse método get, tá, nós temos que definir aqui uma outra opção, né, um outro atributo para esse método get, tá? No caso aqui é o response type, tá? Por padrão, ele já é definido aqui como JSON, tá? Só que no caso aqui dessa requisição, como nós vamos buscar um arquivo, né, como vai ser feito o download de um arquivo, então nós vamos mudar o tipo dessa resposta, né? Então nós vamos aqui incluir o parâmetro, no caso o response type, ele vai ser do tipo array buffer, tá? Ok. Então aqui nós temos a chamada, né, ao relatório, e agora nós vamos chamar esse método aqui do component, tá? Então já vamos aproveitar aqui esse código. Ok. Aqui nós vamos chamar o método relatório. E no caso aqui, esse método relatório, ele não vai trazer uma lista de colaboradores, então vamos mudar aqui, por exemplo, para arquivo, tá? No caso do arquivo, o que é necessário fazer? O arquivo ele é o relatório, né, que vai ser feito o download, ele é um arquivo, no caso um arquivo binário, tá? Então são dados binários, tá? Então nós temos que criar aqui uma variável, no caso aqui eu vou chamar posso chamar essa variável de, por exemplo, aqui relatório,
tá? E esse relatório vai ser do tipo blob. E vamos já instanciar esse cara, tá? E para instanciar esse cara, nós precisamos aqui dos dados do arquivo, né? No caso aí, nós temos que informar aqui o arquivo, tá? E temos aqui também uma outra opção. No caso aqui são os options, né? O outro atributo desse método. Nós temos aqui que informar. Podemos informar, por exemplo, como nós já sabemos, o tipo de dado que vai ser retornado. Então nós vamos definir aqui o type como PDF, tá? No caso aqui, application barra PDF, ok? Bom, então criado aí esse blob, né, no caso é o relatório, vamos definir aqui a URL para esse arquivo, né, no caso aqui para que o navegador possa abrir esse arquivo, tá? Então vamos aqui, ó, chamar esse método url.createObjectURL, tá? E passando aí como parâmetro o relatório, ok? Logo depois nós vamos chamar aqui o método open, o método open aqui do objeto window, né? Passando aí como parâmetro essa URL que foi criada, ok? Bom, então é isso. Então criamos aqui o serviço, né? A chamada aqui é o método que vai realizar esse procedimento e agora definimos aqui o método relatório. Vamos realizar então um teste nessa funcionalidade, tá? Então, vamos executar aqui a aplicação. E vamos aguardar os procedimentos para a compilação do projeto, tá? Em alguns momentos esse processo é um pouco demorado, então vamos aguardar. Está ali em 50%, né, praticamente. Passamos aí dos 90%, já está quase finalizando. Ok, já compilou e agora vai abrir o navegador. Ok, então temos aqui, vamos então acessar aqui a funcionalidade colaborador. Opa, precisamos aqui realizar o login. Ok, vamos tentar novamente, colaborador. Agora sim, foi criado aqui o outro botão, tá? Vamos
tentar aqui gerar esse relatório. Opa, na verdade temos aqui, ó, um pop-up bloqueado, tá? Vamos acessar esse pop-up. E aqui sim, nós temos o relatório de colaboradores, tá? Então esse relatório, ele foi gerado lá pelo servidor. Só abrir aqui o console, ver se apresentou alguma mensagem. Essa aqui foi a mensagem relacionada lá ao login. Vou fechar aqui novamente esse relatório, tentar acessar aqui novamente. Teve o pop-up bloqueado. E aqui sim, nós temos então o relatório gerado, ok? Bom, então, todos os passos, né, os passos mais complexos, digamos assim, eles serão realizados aí pelo servidor, né? Então, o servidor que tem que definir, que tem que acessar o banco de dados, tem que buscar o template do relatório, tem que fazer todo o procedimento e apenas disponibilizar aqui para a aplicação cliente o relatório já pronto, né? No caso da aplicação cliente, ele vai apenas visualizar essas informações.